Um bom e abençoado dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos reler o texto do livro do Apocalipse, no capítulo 21, do verso 9 ao verso 14. O capítulo 21, ele retrata a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, ela é apresentada de duas formas distintas aqui. O verso 9, do verso 9 ao 12, são os versos que nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva do cordeiro, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, ao sul e 3 a oeste. Esta muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém. Nosso Deus, mais uma semana, Pai, terminou, e a nossa gratidão pela preservação da nossa vida, pela preservação de cada um de nós. Pedimos por essa semana que se inicia. Renove cuidado sobre as nossas vidas e permita-nos que façamos, Pai, tudo aquilo que nós precisamos e façamos com disposição. Nós pedimos por irmãos que estão adoecidos. Pedimos pelas pessoas que contraíram Covid, Senhor, ligados de alguma forma aos irmãos da igreja. Pedimos, Senhor, por eles, pela saúde, pela própria vida, Pai. Guarde-os, ó Deus, e abençoe a cada um de nós no cuidado que devemos ter conosco e com as pessoas que estão próximas. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos louvar ao nosso Deus e já voltamos com a continuidade do estudo da palavra do Senhor. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor,
texto que nós lemos, ele fala sobre a Nova Jerusalém. E na primeira parte, a Nova Jerusalém é descrita como a noiva do Cordeiro. E na segunda parte, ela é descrita como uma cidade. Qual a realidade que temos aqui? Uma noiva ou uma cidade? Nós estamos na sexta parte, sobre o estudo que temos feito a respeito dos novos céus e da nova terra. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a Nova Jerusalém, como a cidade celestial. O texto que nós lemos agora, nós vemos o seguinte, que ali há uma descrição da Nova Jerusalém. Como eu disse, nós temos ali uma referência sobre a Nova Jerusalém, identificada como o povo, e a Nova Jerusalém identificada como lugar. Primeiro, nós encontramos aqui uma identificação da Nova Jerusalém como personificada na noiva do Cordeiro. Ela se apresenta ali como aquela que as Escrituras nos mostram ser a que está desposada do Cordeiro, aquela que é pura, sem mancha, sem mácula, e que está adornada, ataviada, está embelezada à espera do noivo. Por outro lado, o texto nos fala sobre valores que não são identificados com pessoas, mas que identificam como um lugar. Aí o que nós teremos então? A Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro ou a cidade celestial? Olhando para as Escrituras, nós vamos ver que a Nova Jerusalém, apresentada aqui no livro do Apocalipse, ela é uma referência tanto ao povo de Deus, como a noiva de Jesus, a noiva do Cordeiro, como a expressão de uma cidade que Jesus está construindo, uma cidade que está sendo preparada por ele. Portanto, a Nova Jerusalém, ela deve ser entendida tanto quanto a noiva do Cordeiro, como a cidade celestial, a cidade que Jesus foi preparar, está preparando e que trará consigo no seu retorno para junto de nós. Nós vamos tratar um pouquinho aqui nesta manhã sobre a Nova Jerusalém como uma cidade literal, não apenas como uma comparação, não apenas como uma maneira de ilustrar uma outra realidade. Vamos pensar um pouco nela desta forma. Como será a Nova Jerusalém se pensarmos nela não como noiva, não como povo de Deus, mas como uma cidade de verdade, como uma cidade que existirá de fato, como são as nossas próprias cidades aqui, respeitadas as devidas proporções. Vamos começar olhando o que o texto nos diz sobre o tamanho da Nova Jerusalém, o tamanho que as Escrituras nos apresentam aqui. Diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento e largura são iguais. Vejam, aqui é uma descrição da cidade da Nova Jerusalém, mostrando aqui que nós temos aqui aspectos físicos apresentados e não apenas aspectos espirituais.
Qual o tamanho desta cidade? Qual a proporção que ela tem? Então vamos lá. Primeiro, o texto diz que a cidade é quadrangular de comprimento e larguras iguais e que a base da cidade ela é quadrada, né? Ela é quadrangular e a base dela é quadrada, tendo medidas iguais por todos os lados. Ela é apresentada dessa forma. E o texto ainda nos diz, nos dá outras informações. Irmãos, a Nova Jerusalém descrita dessa forma, com base quadrada, nos leva a pensar em duas possibilidades com relação a ela, olhando dentro de uma figura geométrica, já que a cidade, o texto descreve-a com essas medidas. Então, uma coisa que nos chama aqui a atenção é de pensarmos, dentro das medidas que temos aqui, em um cubo, né? Pensando em um cubo perfeito, onde a base é quadrada com as suas laterais proporcionais. Esse é um dos pensamentos, uma das possibilidades. A Nova Jerusalém ter a forma de um cubo. Uma outra possibilidade é ter a forma de uma pirâmide, já que, referindo-se à base, tanto a pirâmide quanto o cubo têm a base quadrada, né? E tendo as medidas iguais, representando a junção das laterais no topo. Então, são essas duas possibilidades que nós encontramos quando vemos a Nova Jerusalém sendo retratada como uma cidade literal e com medidas apresentadas aqui. Dentre as pessoas que têm estudado o assunto, a posição mais comum entre elas é de que a Nova Jerusalém ela forme um cubo, o que nós chamamos de um cubo perfeito, com as medidas exatamente iguais nas suas laterais, no topo e também na sua base. Vamos olhar um pouco das medidas que são apresentadas no texto? O texto nos fala sobre uma cidade que mede 12 mil estádios. Vamos pensar um pouco sobre isso. O verso 17, só fazendo uma menção aqui, ele usa a seguinte expressão: mediu também a sua muralha 124 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Pesquisando um pouco a esse respeito, o entendimento que podemos ter aqui é que quando o texto fala em medida de anjo e medida de homem, parece que ele está indicando uma medida que é comum tanto a um quanto a outro. O que significa que a medida que está se apresentando aqui é uma medida que os homens compreendem. Não é uma medida que foge da nossa realidade matemática, mas uma medida que está dentro dela com a precisão da verdade que Deus estabeleceu matematicamente dentro do nosso universo. Então vejam aqui. A base da cidade ela é descrita como tendo 12 mil estádios. O verso que nós lemos agora nos mostra isso. Então, 12 mil estádios. Cada estádio romano tinha uma correspondência de 185 metros. Então, essa cidade media 12 mil estádios, nas suas medidas laterais, na sua altura, na sua base. E cada estádio romano, então, tem essa correspondência. Ela media 185 metros. Vamos fazer uma conta juntos aqui. 12 mil
vezes 185, nós vamos ter 2.220.000 metros, ou 2.220 quilômetros. Se nós olharmos por todos os lados, nós vamos ter aqui, meus irmãos, 2.220.000 milhões de metros cúbicos, pensando num cubo. É realmente olhando para esse texto e tomando literalmente, nós vemos a Nova Jerusalém como uma cidade com dimensões que de fato são gigantescas. É muito grande. Eu vou tentar ilustrar isso colocando essas medidas dentro de uma realidade mais fácil para ser dimensionada por nós, né? Esta distância de 2.220 quilômetros equivale a uma distância entre a cidade de São Paulo, a capital do nosso país, e a capital do nosso vizinho próximo aqui, a Argentina. Ou então, dentro do nosso país, a distância entre a cidade de São Paulo e a cidade de Aracaju, em Sergipe, aproximadamente. Vamos colocar isso num mapa? Vejam só. Aqui nós temos a cidade de São Paulo e aqui nós temos a cidade de Aracaju, em Sergipe. Se nós pegarmos essa distância e levarmos e estendermos lateralmente dentro do nosso mapa, veja só o que nós vamos ter. 2.220 quilômetros em todos os lados. Saindo de São Paulo, indo até Aracaju e tomando mais 2.200 metros de Aracaju em linha reta e de São Paulo em linha reta, fechando um cubo. Nós observamos que essas medidas nos levam até o Amazonas e nos levam até a Bolívia. Aqui eu acredito que vai ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Nós temos aqui a cidade de São Paulo, a cidade de Sergipe. Vejam, fechando aqui um quadrado como base. Nós temos, olhando para esse mapa, um tamanho extremamente grande, é enorme a distância, se tomarmos literalmente os 12.000 estádios por 185 metros, que equivalia ao estádio romano. Meus irmãos, olhem essas referências que nós temos aqui. O Dr. Heber Carlos de Campos, ele faz uma citação, ele cita Jack Alten, e Jack Alten diz que se tudo isso for calculado em milhas, né, toda essa área, nós vamos chegar à seguinte conclusão: supondo que ela tenha toda a sua altura dividida em andares correspondentes aos andares de um edifício hoje, a Nova Jerusalém teria 5.028 andares de altura dentro daquela enorme base que nós ilustramos no mapa ainda há pouco. Não é um tamanho tão pequeno assim. O Keith Creel, ele faz a seguinte afirmação: só o andar de baixo, o primeiro andar, será suficiente para abrigar mais pessoas do que aquelas que já existiram até hoje. Pessoas que estão olhando para Nova Jerusalém com a literalidade e não com a figuratividade do que o texto nos apresenta, né? Vamos ver, olha esses cálculos. Henry Morris diz o seguinte: ele calcula que de Adão até hoje
nós tivemos aproximadamente 40 bilhões de pessoas. É bastante gente, né? De Adão até agora são 40 bilhões. E olhem só, John MacArthur ele faz o seguinte cálculo. Se chegar-se a 100 bilhões de pessoas na volta de Cristo, ainda assim haverá espaço de sobra para todos, lembrando que nem todos serão salvos. A Nova Jerusalém ela terá uma grandiosidade que chama-nos a atenção, né? Mesmo que nós não entendamos literalmente esses números, né? Os 12 mil estádios multiplicado pelo que equivale em metros um estádio romano, mesmo que não seja literalmente entendido assim. Uma coisa é certa, a Nova Jerusalém será um lugar onde todos terão condição para se abrigar no novo céu e na nova terra. É uma segurança que nós temos, porque pensando na nova terra, irmãos e irmãs, nós não vamos ter a situação de uma terra com a lotação esgotada. Isso não vai existir. Nós teremos um novo céu, uma nova terra, e todos aqueles que forem ressuscitados, tendo vivido em Cristo, estarão presentes lá, nesse lugar. Assim como o céu hoje é um lugar, a terra, a nova terra também será um lugar como o que nós encontramos hoje, a nossa morada, um lugar físico. Dentro dessa análise, dentro desse parecer, nós vamos observar que falamos anteriormente sobre a questão da continuidade e da descontinuidade, mas vamos pensar agora um pouquinho, muito rapidamente, sobre a questão da presença e da ausência, né? Então, no nosso novo lar, o lar que será restaurado, que será um novo lar, não por Deus acabar com esse e fazer o novo, nós vamos ver o seguinte. O capítulo 22, ele faz menção dessa nova morada, a morada dos filhos de Deus, né? E ele vai mostrar aqui alguns valores que são importantes serem apreciados. Primeiro, nós vamos ver o seguinte, o anjo mostra a João a nova Jerusalém, texto que nós lemos. Agora mostra o que estará presente nela e o que estará ausente. Nós vimos a nova Jerusalém, a cidade santa, e o que é que nós teremos lá e o que estará ausente. Esse capítulo ele vai nos fazer voltar a Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, tomando o capítulo 21 e 22 do livro do Apocalipse. E lá há dois elementos que nós encontramos, né, que estava lá no paraíso de Deus e que agora apresenta-se no novo paraíso de Deus, que é a relação do rio e de uma árvore. Então, o Apocalipse ele vai nos fazer voltar às origens, entendendo que ele está retratando aqui nesses capítulos o final da história. Ele nos leva de volta também ao início de toda a história. Leva-nos lá atrás. Vejam só. Tratando em primeiro lugar do rio. Nós observamos que o rio que aparece em Gênesis, lá registrado no primeiro capítulo das Escrituras Sagradas, nos mostra que agora, se nós traçarmos um paralelo, aquele rio ele é substituído pelo chamado Rio da Vida. Primeiro nascia no Éden e regava o paraíso.
O segundo, ele nasce do trono de Deus. Né? As diferenças que nós encontramos. Mas estamos falando de um rio. Olhamos para o paraíso passado, lá estava um rio que regava o jardim. Olhamos para o paraíso futuro, lá está um rio que nasce do trono de Deus. Então, nós observamos o seguinte: depois que o paraíso foi arrebatado para o céu, não temos mais nenhuma referência a esse rio. O rio desapareceu. Ele vai aparecer novamente nos registros falando a respeito dele no novo céu e na nova terra. O registro que João fez descreve esse rio que nasce do trono de Deus e do trono do Cordeiro e passa por uma praça, dividindo essa praça em duas partes, em dois lados bem definidos. O local onde ele nasce tem essa descrição. É descrito como local onde os salvos de Deus estarão reunidos em adoração ao Deus Trino, em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Gênesis 2:10. O rio da vida entrava pelo jardim, vindo de outra parte do Éden, e passava pelo jardim plantado por Deus, o paraíso. É interessante observarmos, o rio, ele não nascia no paraíso. Ele nascia na região do Éden, ele passava pelo paraíso e ele irrigava esse jardim. O Apocalipse 22, nós vimos o seguinte: João tem a visão de outro rio, um rio que não corre no meio de um jardim, mas de uma cidade, a Nova Jerusalém. Nós temos diferenças, mas vejam que o rio ele está presente tanto no paraíso, onde viveu Adão e Eva, quanto no paraíso, onde viverão todos os remidos de Deus em Cristo Jesus. Então, é importante nós lembrarmos que a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela é substituída pelo Éden, pelo jardim que existia na região do Éden, né? É uma relação de substituição. Então, enquanto o primeiro rio tinha sua origem no Éden, o segundo tem sua origem no trono do Cordeiro, está no centro da Nova Jerusalém. É assim que nós encontramos as descrições a respeito dessas características da Nova Jerusalém. O rio, e nós vemos que esse mesmo rio, ele não é apenas mencionado lá em Gênesis, não é mencionado em Apocalipse, mas em outras partes do Velho Testamento ele também é apresentado. Dá uma olhada no Salmo 46, 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Salmo 46 faz essa referência. Joel 3,18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O texto que vai nos chamar bem a atenção é o texto de Ezequiel, capítulo 47, versos de 1 a 12, porque ele traça um paralelo bem interessante entre mostrando o rio da Nova Jerusalém. Então, esse paralelo entre Ezequiel e Apocalipse 21 e 22 é interessante ser observado, né? Depois você toma sua Bíblia, dá uma olhada em Ezequiel e olhe o livro do Apocalipse, no capítulo 21 e 22, e você vai ver como é interessante. Há igualdades e diferenças entre a visão de Ezequiel e a visão de João. E está vendo que Deus revela-se aos dois.
e que esse ato de revelar-se vai nos mostrar a visão apresentada por Deus sobre a Nova Jerusalém. Agora, uma coisa importante: nós falamos das Escrituras como sendo revelada progressivamente, ou seja, ela não é revelada toda de uma vez. Então, aquele que recebeu primeiro a informação, ele vai ter menos informação do que aquele que recebeu depois dele, e assim sucessivamente. É o que nós chamamos de revelação progressiva. O conhecimento revelado a Ezequiel é menor do que o conhecimento revelado a João. A gente observa isso. Ezequiel, ele viu, mas não com a riqueza de detalhes que João viu a Nova Jerusalém. Os dois viram. No entanto, Deus revelou a Ezequiel mais do que já havia revelado a outros. No entanto, ele revela a João mais do que ele revelou a Ezequiel e a outros homens e mulheres dele no passado das Escrituras. As descrições, elas se assemelham com elementos conhecidos de cada uma das suas épocas, só tornando a expressão mais precisa. Então vejam só do que fala o profeta Ezequiel. Ezequiel fala de uma cidade, ele fala de um templo, ele fala das águas que fluíam do templo, das margens do rio sendo margeadas por árvores, um rio com águas milagrosas, um rio que dá vida, um rio que produzirá peixes em abundância. Isso é interessante. Tanto Ezequiel quanto Ezequiel fala a respeito de uma realidade que identifica cada um de nós. Para que peixe em abundância? Porque seremos pessoas e teremos que nos alimentar, provavelmente de peixe. Bem, não dá para saber, mas teremos que nos alimentar. Haverá peixes em abundância e a gente vai observar o seguinte, meus irmãos. Mesmo havendo referência nas Escrituras de que da água da vida, com conotação espiritual, mesmo que nós vejamos essa referência, Apocalipse 22, ele vai apresentar o rio entendido como um rio de fato, real. E mesmo que ele possa estar tratando e considerando a renovação, a não renovação espiritual, porque vai considerar aqui aquilo que Romanos 8 nos apresenta, a renovação da natureza física do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, a cidade de Jerusalém, ela tem, olhando para Apocalipse, todas as características para ser, de fato, uma cidade. E essa cidade, ela está em harmonia com aquilo que Jesus nos afirma. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Eu vou preparar um lugar, e quando for e voltar, serei com vocês e vocês comigo. Jesus, ele faz uma referência a algo físico, real, com o qual nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. Então, pensar sobre a Nova Jerusalém como a noiva do Cordeiro é legítimo. Pensar como uma cidade literal e física também é legítimo. E se nós observarmos os números que são apresentados por João aqui, nós vamos, literalmente pensando, estender aqui 2.200 quilômetros de muro, fechar tudo e olhar na sua altura e vermos a grandiosidade desse lugar. 1.200 estádios de largura, de comprimento e de altura, formando um cubo.
um lugar grande, um lugar capaz de abrigar a todos. Mesmo quando as Escrituras nos afirmam que na nova terra pessoas estarão circulando, povos estarão instalados e marcharão até o local onde está o trono de Deus em adoração, e uma adoração que será constante. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus guarde a você de uma maneira muito especial. Vamos orar. Senhor amado, obrigado pela manhã de estudos que está nos dando. Obrigado, Senhor, por olharmos as Escrituras e vermos que Jesus, ele lavou, Senhor, com o sangue derramado na cruz, todos aqueles que viram-se maculados com o pecado. Comprou-nos por precioso sangue e tem preservado-nos na presença do Senhor com todo o cuidado que nós precisamos ter. Abençoe, Senhor, o restante desse dia e abençoe as pessoas que estão adoecidas, Senhor, e que precisam tanto da oração do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida. Renove-se sobre ela, renove-se sobre todos aqueles que temem ao Senhor como o Senhor de suas vidas. Que essa bênção seja com você, com seu lar e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Nós vamos encerrar esse nosso momento de estudo da Palavra de Deus com o hino 254 do nosso inário, Sossegai. Vamos louvar ao nosso Deus. Deus te guarde. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que mudamos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a mal tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a mal tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.
não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegar. Seja o empapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu embora. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, com voz estou para vos salvar, sossegai.